Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração, e também no Spotify, programa Teologando. Este programa tem como oferecimento o CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Hoje nós estamos com uma temática imperdível. A temática de hoje é a seguinte: a confissão de fé do obreiro pentecostal. A confissão de fé do obreiro pentecostal. Você que tem como confissão de fé uma fé pentecostal, hoje eu quero falar a respeito dos princípios elementares desta fé pentecostal. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, hoje você está a acompanhar o programa Teologando com o tema A Confissão de Fé do Obreiro Pentecostal. Falaremos a respeito dos princípios elementares da fé cristã do obreiro pentecostal. Primeiro eu quero falar a respeito da Bíblia e depois nós vamos falar sobre a Trindade, que é um assunto muito interessante, que vamos abordar sobre o fato da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, porém o seu ensino é bíblico. E quem que criou a palavra Trindade? Daqui a pouquinho falaremos a respeito disso. Mas antes eu quero falar sobre a Bíblia. O obreiro pentecostal crê que a Bíblia é infalível, inerrante e suficiente para a vida cristã. A Bíblia é infalível, não contém falhas. A Bíblia é inerrante, não contém erros. A Bíblia é suficiente para a vida cristã. Como que isso funciona na prática? Às vezes a pessoa chega a perguntar: mas professor, por que a Bíblia não fala sobre a vida em Marte? Por que a Bíblia não trata desse assunto, daquele outro assunto? A Bíblia é completa, a Bíblia é suficiente em relação à salvação cristã. Tudo aquilo que é necessário para o ser humano encontrar e obter a sua salvação em Cristo, a Bíblia contém todas as informações. A Bíblia não falhou, a Bíblia não errou e a Bíblia não é limitada no que diz respeito à salvação cristã. Sobre outros detalhes geográficos, científicos, sociológicos, antropológicos, não foi o foco em si da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma mensagem sobre a salvação do homem. E nesse sentido a Bíblia é suficiente, não há nenhuma falha, não há nenhuma limitação. Sobre a inerrância, nós cremos sim que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia é o manual de fé, de regra e prática do cristão. Contudo, nós cremos numa inerrância limitada. O que isso significa, segundo o teólogo Miller Erickson, em seu livro Introdução à Teologia Sistemática? Nós cremos que Deus respeitou a cosmovisão dos autores bíblicos, como por exemplo, Josué 10. Josué 10, você vai encontrar a narrativa bíblica de que o sol parou. E nós sabemos pela ciência no século XVI, pelo Nicolau Copérnico, que não é o Sol que gira ao derredor da Terra, mas sim a Terra que gira ao derredor do Sol. Em sua rotação, 24 horas, em sua translação, 365 dias, ou seja, um ano.
A Terra vai girar em cima do seu próprio eixo, 24 horas, que é a rotação. A Terra vai girar ao derredor do Sol em 365 dias, que é um ano, a translação. E com isso você vê que a ciência comprovou que é a Terra que gira e não o Sol. Mas é muito comum, pelo senso comum, a gente olhar para o céu e ver o Sol a andar sobre as nossas cabeças, e desde sempre, sem o conhecimento científico, afirmamos: o Sol está a andar, o Sol agora está sobre a nossa cabeça, porque agora é meio-dia. E com isso Josué ele falou: Sol, se detém, e o Sol parou. Na verdade foi a Terra que parou. Porém, Deus respeitou a cosmovisão de mundo que Josué tinha. Seria um problema maior se Deus dissesse: Josué, vem cá, você é o meu amigo, você é o meu íntimo e eu quero te falar algo. É a Terra que gira e não o Sol. Então coloca aí no livro: e a Terra parou e não foi o Sol que parou. Isso aconteceu em meados de 1400 a.C. Até hoje, 2024, imagina o problema que os estudiosos da Bíblia teriam que resolver. Até que no século XVI viesse então a comprovação científica de que sim, é a Terra que gira e não o Sol. Portanto, sobre detalhes matemáticos, detalhes de medidas científicos, nós cremos numa inerrância limitada. Deus respeitou o entendimento de mundo que as pessoas tinham naquela época. Contudo, sobre salvação, sobre verdades eternas, sobre mensagens proféticas, a palavra de Deus, ela não contém erro, ela é inerrante, ela é suficiente para as nossas vidas. Somente nos aspectos científicos ou geográficos ou matemáticos que você vai ver ali um respeito divino sobre a cosmovisão de cada autor. A Bíblia foi escrita por 40 homens em um espaço de 1600 anos. De Moisés, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, até João, com o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse. Você tem um período de 1600 anos. A Bíblia é a palavra de Deus. O obreiro pentecostal, ele crê que a Bíblia é. A Bíblia não se torna, a Bíblia não contém e a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a regra e a fé do obreiro pentecostal. Portanto, nós estamos pautados na palavra de Deus. Agora, sobre a Trindade. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. A palavra Trindade foi criada por Tertuliano, um pai da igreja no século III depois de Cristo. A palavra Trindade vem do latim trinitas, que significa 3 em 1, 1 em 3. Contudo, nós somos monoteístas. Deuteronômio 6,4: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. 1 Timóteo 2,5: Portanto, há um só Deus, um só Deus, um só Deus, e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Nós somos monoteístas, cremos em um só Deus. Efésios 4, um só Senhor. Nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses, nós cremos em um só Deus. Contudo, este um só Deus vive em triunidade, 3 em 1, 1 em 3. A doutrina da Trindade é uma doutrina muito misteriosa. Miller Erickson, o teólogo, do seu livro Introdução à Teologia Sistemática, ele vai dizer: olha, se você não crê na Trindade, você vai perder a salvação. Se você tentar entender a Trindade, você vai perder a cabeça. É uma das doutrinas mais misteriosas da Bíblia. E nós vamos entender melhor quando nós chegarmos no céu. Eu sempre costumo dizer, Newton Fagner, que a nossa mente é como uma colher. E o conhecimento sobre Deus é como todo o oceano. É difícil abarcar, é impossível abarcar
todo esse conhecimento com a nossa razão, que é uma pequena colher diante deste mar imenso. E no céu nós vamos entender muitas coisas. Assim sendo, nós cremos em um só Deus, que ao mesmo tempo vive em triunidade. Os três são distintos. E olha só que interessante, nós não cremos no triteísmo. O que é o triteísmo? Três deuses. Nós cremos em um só Deus, que ao mesmo tempo são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só o quanto isso tudo é misterioso. Como nós não somos politeístas, nós não cremos em três deuses, no triteísmo. Nós cremos em um só Deus, que ao mesmo tempo são três pessoas distintas. A igreja teve que resolver isso. A igreja teve que solucionar este grande dilema, este grande mistério. E o bispo Atanásio, no concílio de Nicéia, 325, depois de Cristo, ele disse o seguinte: nós cremos em uma só ousia. Ousia, em latim, é substância. Nós cremos em uma só ousia e, ao mesmo tempo, em três hipotases. Hipotases significa pessoas. Nós cremos, então, em uma só ousia, em uma só substância, que ao mesmo tempo são três hipotases, três pessoas distintas. E os três são eternos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nenhum é inferior aos demais. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. Nós também não cremos no unicismo. Unicismo é dizer que só há um só Deus e não há Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só pessoa. E o unicismo, que é o unicista, vai cair no modalismo. O modalismo não é uma interpretação que nós cremos. O que o modalismo ensina? Que o mesmo Deus agiu no Antigo Testamento no modo de Deus Pai. E esse mesmo Deus agiu no Novo Testamento no modo de Jesus. E esse mesmo Deus agiu na história da igreja no modo Espírito Santo. Então, modalismo. Modo Pai, modo Filho, modo Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa. Só mudou a máscara. Só mudou o modo. Não, nós cremos no Pai. O Pai é Pai. O Filho é Filho. O Espírito é o Espírito. Os três são distintos. Você vai ver isso em Mateus 3, no batismo de Jesus. Você vai ver o Pai falando no céu: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Você vai ver o Filho sendo batizado no Rio Jordão. E você vai ver o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba sobre Jesus. Então você vê os três. Você vê também na grande comissão, Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são distintos, os três têm nomes. Você vai ver em João 14, João 15, João 16, Jesus falando: eu vou, mas enviarei o Paracleto, enviarei o Consolador, enviarei o outro. No grego, o artigo o outro traz a ideia de igualdade, traz a ideia do mesmo nível. Olha, eu vou, mas eu vou enviar um outro. Ou seja, um outro que também é divino, um outro que também faz parte da minha substância. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, você tem a bênção apostólica. Você tem, então, o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo. Assim sendo, nós temos a Trindade. Nós cremos que Deus é divino, que Jesus é divino e que o Espírito Santo é divino e que nenhum é inferior aos demais. Então você deve orar com a mesma fé no Pai, com a mesma fé em Jesus, com a mesma fé no Espírito Santo. Às vezes o novo convertido, por não ter esse entendimento, acaba então direcionando somente ao Pai, com a ideia de que se direcionar ao Filho ou ao Espírito Santo vai estar se direcionando a forças inferiores. Não, o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito é divino. Os três em um só. Um
em 3. Este é o ensinamento da Trindade, que por sinal é uma das doutrinas bíblicas mais misteriosas que temos. O obreiro pentecostal, ele também crê na realidade do mundo espiritual no que diz respeito a Satanás e seus demônios. Portanto, nós, obreiros pentecostais, cremos que Satanás, ele desfrutou de honras celestiais, mas caiu e arrastou 1/3 dos anjos. E é o grande tentador do homem, o inimigo de Deus. Ele é o acusador dos santos. Porém, Satanás e seus demônios estão destinados à derrota final. Satanás e seus demônios serão lançados num lago de fogo. Sobre Satanás e os seus demônios, nós temos informações em Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12. Você vai ver algumas alusões sobre a queda de Lúcifer, a queda de Satanás do céu à terra, em Isaías 14, Ezequiel 28, sobre a ação maligna de ter conduzido 1/3 dos anjos junto com ele. Você vai ver também em Apocalipse 12, verso 9, o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 desses anjos. Agora, sobre os anjos que estão com Deus, será que eles correm um risco de caírem também? Será que eles correm um risco de repente, seguir o mesmo passo que Satanás e seus demônios? Nós cremos que não, com base em 1 Timóteo 5:21, nos fala dos anjos eleitos. Diante disso, nós inferimos que, diante da queda de Satanás e seus demônios, pelo fato desses anjos não terem seguido os passos de Lúcifer, foram agraciados por Deus pela eleição e foram então, dali em diante, predestinados para nunca mais caírem, com base em 1 Timóteo 5:21. Porém, são algumas inferências, são algumas possibilidades de interpretações. O ideal é nós termos muito cuidado quando nos deparamos com esses assuntos. O ideal é nós seguirmos estritamente o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz de modo declarado. Aonde a Bíblia se cala, o teólogo tem que se calar. Onde a Bíblia fala, o teólogo tem que falar. Mas com base em 1 Timóteo 5:21, que fala dos anjos eleitos, alguns teólogos chegaram a fazer essas interpretações. Os anjos foram então pré-determinados a nunca mais caírem por terem resistido à tentação de Lúcifer, que 1/3 dos anjos acabou seguindo. Nós cremos também na doutrina do homem. Cremos no criacionismo, que Deus criou o homem. Nós não cremos na evolução. Nós cremos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Cremos na tricotomia corpo, alma e espírito. O homem tem o corpo, o homem tem a alma e o homem tem o espírito. Isso na teologia se chama tricotomia. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz vos santifique em tudo. Alma, espírito e corpo. Olha só o agir de Deus, de dentro para fora e não de fora para dentro. É a religião que atua de fora para dentro, porém o poder de Deus, a ação divina, atua de dentro para fora. Assim sendo, na doutrina do homem, cremos que o homem foi criado por Deus, cremos na tricotomia, o homem tem um corpo, o homem tem uma alma e o homem tem um espírito. Portanto, até agora, sobre a confissão de fé do obreiro pentecostal, nós vimos a respeito da Bíblia, da Trindade, sobre o diabo e também sobre o homem. Para finalizar, e logo em seguida nós ouvirmos uma canção, quero falar sobre a igreja. Nós cremos que a igreja é composta por pessoas regeneradas, que foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que foram transformadas pela mensagem do Senhor Jesus. E nós cremos na igreja local e na igreja universal. A igreja local são todas aquelas que você já passou em frente e você as viu. A igreja universal
é uma igreja única, composta por todos os santos, desde aqueles que já partiram e daqueles que ainda estão em vida. É possível a pessoa fazer parte da igreja local e não fazer parte da igreja universal. É possível a pessoa fazer parte de uma igreja local, ter uma carteirinha de membro, ter o seu nome no rol dos dizimistas, fazer parte dos departamentos, mas não fazer parte do corpo de Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja universal, que é a igreja invisível, que é a igreja espiritual, é necessário cumprir com João 3,3. É necessário nascer de novo para que possa ver o reino de Deus. É sobre isso. Nós cremos na importância da igreja local, nós cremos na importância da igreja. Fazendo parte da igreja local, com fé, com sinceridade, com temor e tremor em Jesus, a pessoa fará parte da igreja universal. Agora, é possível a pessoa fazer parte da igreja universal e não fazer parte da igreja local? Nós temos as nossas dúvidas sobre isso e nós não cremos neste pensamento. Nós cremos que a pessoa que faz parte da igreja universal, ela será conduzida pelo Espírito Santo para lutar, trabalhar e se empenhar pela igreja local, que são portas abertas para a manifestação do poder de Deus nesta terra. Olha só, vamos tratar agora sobre a salvação. A salvação é a libertação do jugo do pecado e da morte, e também restabelecer a relação do homem com Deus. Nós cremos na salvação. A Bíblia fala sobre a salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer, mas viesse ter a vida eterna. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9 diz que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas sim pela fé em Deus. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Deus e não pelas nossas boas obras. E o pentecostal, ele crê no livre-arbítrio. Ele crê no livre-arbítrio. Há uma grande discussão na história da igreja sobre o arminianismo, que ensina o livre-arbítrio, e o calvinismo, que faz uma ênfase sobre a predestinação. Então, o que seria o ensino de Jacó Armínio no século XVI? Jacó Armínio, então, ensinou sobre o arminianismo, o livre-arbítrio. O que seria o seu ensinamento? O famoso factes. Factes é um acrônimo de 5 frases que as suas iniciais formam então factes. As 5 frases que Jacó Armínio ensinava e cria. Primeiro, livre pela graça. A pessoa realmente está em pecado, mas tem uma graça que o faz ser livre para crer. Segundo, expiação para todos. Jesus morreu para todos. Terceiro, eleição condicional. A pessoa ela é eleita conforme a presciência divina de que a pessoa aceitaria ou não a fé cristã. Então é uma eleição pautada na escolha, na decisão dessa pessoa. Uma eleição condicional. Quarto, depravação total. Sim, o pecado de Adão foi transmitido para toda a humanidade e a pessoa está dominada pelo pecado. Mas ela recebe uma graça divina para passar a ter as suas decisões, seja o céu ou o inferno. E quinto, a segurança em Cristo. Não que a pessoa é salva uma vez e salvo para sempre, mas a pessoa tem todas as condições para se manter na presença de Deus, porque tem uma segurança em Cristo. Factes, portanto, trabalha com 5 frases em inglês, que traz a ideia de livre pela graça, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo. Mas você vai perceber que
O arminianismo, Jacó Armínio, ele fez uma defesa do livre-arbítrio. A pessoa, ela é responsável pelas suas decisões. E o pentecostal, ele está pautado nesta cosmovisão sobre a salvação. Você vai encontrar os pentecostais e todos eles vão se pautar numa visão do livre-arbítrio, da escolha e tudo mais. Já uma outra cosmovisão dentro da fé cristã é a visão reformada, a visão calvinista. A visão reformada, a visão calvinista, trabalha com o acrônimo TULIP, que também, em inglês, traz a ideia de 5 frases, como depravação total, a pessoa não tem condição de se salvar sozinha, ela está dominada pelo pecado. Segundo, eleição incondicional, Deus predestinou essa pessoa para a salvação sem que ela tivesse boas obras. Não é sobre a qualidade do indivíduo, mas sim uma escolha divina. Expiação limitada, Jesus não derrubou um sangue sequer de modo em vão. Jesus morreu somente para os eleitos e não para todo mundo, segundo essa visão, a visão calvinista, a expiação limitada, e que essa expiação ela é eficiente para salvar, não é suficiente, ela é eficiente para salvar, então ela salva mesmo. E Jesus morreu então na cruz para os seus eleitos. Quarto, graça irresistível, não tem como a pessoa resistir à salvação. Vem a graça e a pessoa ela é salva. E quinto, a perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Esta é a visão calvinista. Já o obreiro pentecostal está pautado na visão arminianista. Entenda bem, nós cremos na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus salva o homem, porém a teologia vai precisar responder algumas perguntas. Mas por que todos não são salvos? Mas como que essa salvação se desenvolve? E durante a história da igreja, eis que os teólogos então entraram nesses debates e chegaram nessas conclusões. O arminianismo e o calvinismo do século XVI e o século XVII. Entretanto, o pentecostal crê que Jesus é o Salvador, que Jesus salva. Que essas discussões não venham criar no nosso meio dissensões, brigas, rebeliões, mas que todas essas questões possamos colocá-las aos pés da cruz e reconhecer que somente Jesus é o Salvador do homem. Além disso, o obreiro pentecostal também crê na doutrina bíblica sobre o pecado, que todos estão debaixo desta natureza pecaminosa. Olha só, nós cremos que Adão e Eva comeram um fruto proibido e pecaram. E esse pecado passou para toda a humanidade. Com isso, nós temos que ter uma visão muito madura sobre a doutrina bíblica do pecado. O ensino bíblico vai dizer que todos já nascem com essa natureza pecaminosa. Então era muito comum antigamente, de uma visão bem rasteira, bem limitada sobre a Bíblia, as pessoas, os antigos diziam: a criança é um anjinho, a criança ainda não tem pecado. Não, a criança nasce já em pecado. Você vai ver isso em Salmo 51, Davi dizendo: eu fui concebido em pecado. Você vai ver isso em Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você vai ver isso em Eclesiastes 7, que não há um justo sequer. Você vai ver isso em Romanos 5, que por um homem entrou o pecado no mundo e passou para todos. E por um homem entrou a salvação para o mundo. A doutrina bíblica do aspecto universal do pecado é claro, é nítido, é claro. Senão, nós vamos cair no pelagianismo. Pelágio viveu no século IV e ele que ensinou o que hoje alguns falam: a criança não tem pecado, o pecado não faz parte da constituição da natureza humana. E esse tipo de ensinamento foi condenado no concílio, quando teve um contraponto com Agostinho, no século IV. Então a gente tem que ler a Bíblia e vasculhar. Tem muita coisa na Bíblia que hoje o cristão vai ficar de cabelo em pé, porém é bíblico. Nós cremos no batismo, e o batismo vem do grego baptismo, que significa imersão.
nós cremos no batismo por imersão. Não tem a necessidade de ser água corrente, não tem, porque o batismo ele é um testemunho público de algo que já aconteceu internamente. A pessoa já foi regenerada, já nasceu de novo, crê em Jesus e ela vai testemunhar publicamente dessa mudança interna. E significa que a pessoa morreu para o mundo, os seus pecados foram enterrados em Cristo e a pessoa volta da água, significa que ela ressuscitou uma nova vida em Cristo. Significa 3 itens. Significa morte, significa enterrar os pecados em Cristo e significa ressuscitar, ter uma nova vida em Cristo. Mas tudo isso é simbólico de algo que já aconteceu de modo real na sua vida interna. Tem o batismo por imersão, que é o que nós cremos, que a pessoa ela é mergulhada na água. Tem o batismo por efusão, que é um batismo mediante o derramamento de água sobre a cabeça. Algumas igrejas fazem assim. E tem o batismo por aspersão, ato de espalhar em gotas ou em pequenas partículas da água. Tem igrejas também que fazem assim. Mas o pentecostal, o obreiro pentecostal, pratica o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o batismo por imersão. Olha só, o nosso horário já foi, mas eu quero aqui encerrar em 30 segundos sobre a ceia. A ceia tem a visão memorial, é só em memória, tem a visão transubstanciação, o pão vira carne, o vinho vira realmente o sangue de Jesus, e tem a visão consubstanciação, o pão é pão, o vinho é vinho, mas ali tem uma presença tremenda de Jesus no meio do pão, no meio do vinho. E tem a visão presença mística. Jesus está de fato na igreja, na celebração da Santa Ceia. Nós cremos na presença mística. O pão continua pão, o vinho continua vinho, mas há uma presença de Cristo tremenda na celebração da Santa Ceia. O catolicismo que crê na transubstanciação, que há uma mudança nos elementos, a Eucaristia, a hóstia, por isso que os padres que ministram na boca dos fiéis a respeito disso. Para terminar, cremos no dízimo. O você, obreiro, tem que ser dizimista, patrocina a obra de Deus, isso é maravilhoso. Muito obrigado, até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.